Só apagar a luz. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou R3 de terapia intensiva e eu inventei de falar sobre fisiologia do CO2, que é um tema muito desafiador aí, e por ser uma celeuma, tem muita coisa para se falar. Hoje eu vou focar na base da fisiologia mesmo, tá? A gente vai falar das propriedades do gás, produção, transporte. Aí no transporte a gente vai falar de alguns conceitos, eliminação, estoques, alguns fatores que influenciam a tensão do CO2 e passar rapidamente por CO2 e o equilíbrio ácido-base. Falando um pouquinho das propriedades do gás, o CO2 ele foi descoberto por Joseph Black, meio não intencionalmente. Esse cara ele estudava as soluções alcalinas para tentar reduzir a quantidade de nefrolitíase nos pacientes. E aí ele estava estudando um negócio que chamava magnésia alba, que é carbonato de magnésio, e ele colocou ácido sulfúrico junto. Isso fez com que a solução efervescesse, e aí a solução perdeu peso, e ele percebeu que esse gás era diferente da atmosfera, porque tinha uma vela ali perto e a vela apagou. Posteriormente, ele fez passarinho cheirar esse gás e os passarinhos morriam, umas coisas meio bizarras assim. E também ele provou que a gente exalava isso, ele assoprou numa solução de água de cal, né, de hidróxido de cálcio, e formou o precipitado do carbonato de cálcio. E aí, a partir disso, o CO2 foi começando a ser estudado, e ele acabou influenciando o Lavoisier e outras pessoas a estudarem os gases, né? Então, o CO2 é uma ligação de um carbono com 2 oxigênios por 2 ligações covalentes duplas. É uma molécula assimétrica e, por isso, ela é apolar. Isso gera várias propriedades dela. Comparando o gás carbônico com o oxigênio, a gente tem que a densidade do gás carbônico é maior do que a do oxigênio, a solubilidade do gás carbônico também é bem maior do que a do oxigênio, e, consequentemente, a capacidade de fusão é cerca de 20 vezes maior do que o oxigênio. O CO2, se a gente for lembrar lá da bioquímica, ele é o produto final do metabolismo aeróbico. Uma molécula de glicose, ao final do ciclo aeróbico, ele tem uma produção de 6 moléculas de CO2, sendo que 2 moléculas são a partir da conversão do piruvato em acetil-CoA, e 4 lá no ciclo de Krebs, né? E, consequentemente, ele é produzido principalmente na mitocôndria, a região onde a gente tem a maior PCO2 do organismo, né? E aí, dessa diferença de gradiente da mitocôndria até o alvéolo, o CO2 ele é transportado através do equilíbrio dinâmico. Se a gente for ver aqui, mostrando as concentrações da mitocôndria até o gás atmosférico, a gente vai entender um pouquinho por que aumenta a quantidade livre de CO2 aqui nos capilares alveolares, explicado pelo efeito Haldane. Esse conceito aqui é extremamente importante. A concentração de CO2 ela é diretamente proporcional à produção do CO2 e inversamente proporcional à ventilação alveolar. A produção de CO2 ela tende a ser um pouco mais linear, principalmente no estado estável, e a ventilação alveolar ela é mais variável. Já que a produção ela é diretamente proporcional à quantidade de CO2, é importante que a gente saiba que a quantidade de CO2 eliminada está intimamente relacionada ao gasto de energia de todo o corpo. Consequentemente, se a gente for pegar lá a fórmula da combustão lá da glicose, né, a gente tem que ela é proporcional ao consumo de oxigênio. E aí a gente entra
numa área que é uma interligação entre a gente avaliar o consumo de oxigênio e a produção de CO2, que a gente também vê um pouquinho lá quando a gente vai falar de calorimetria indireta, né? Que a relação entre o consumo de oxigênio e a eliminação de CO2 é conhecida como quociente respiratório. E o quociente respiratório, então, é o volume expirado de CO2 menos o volume inspirado de CO2, dividido pelo volume de oxigênio inspirado menos o expirado. Considerando que isso aqui é praticamente nulo, a gente consegue fazer uma adequação a essa equação, e a gente tem que a produção do CO2 é igual ao quociente respiratório vezes o consumo de oxigênio. Ou seja, a produção de CO2, como a gente falou, está diretamente ligado ao consumo de CO2 e ao substrato energético. Então, a produção ela é basicamente relacionada ao metabolismo aeróbio, né? Mas não podemos esquecer que os metabolismos anaeróbios também produzem CO2, né? E aqui a gente tem os cerveja, vinho e etc., né, o produto da fermentação, que é muito importante, né? Bom, e falando em relação ao transporte, como é que esse CO2 que é produzido, ele é eliminado e como a gente chega no equilíbrio? Ele é transportado basicamente por 3 formas, tá? Na forma dissolvida, que é a forma que é de fato que o CO2 ele passa entre as membranas, como compostos carbaminos e como bicarbonato, principalmente dessas 3 formas. E a gente vai ver que ele é transportado em sua maioria nos eritrócitos. E a gente vai entender um pouquinho por quê, mas uma parte dele também é transportado no plasma. A gente vai falar, ou começar falando do íon bicarbonato, porque ele é mais é a forma que a gente transporta em maior quantidade o CO2. E aí, se a gente tem que entender o CO2 nessa reação de equilíbrio, sendo que a hidratação do CO2 forma o ácido carbônico, e essa reação ela é muito lenta na ausência da anidrase carbônica. Ela demora minutos para chegar nesse equilíbrio. Ela é catalisada pela anidrase carbônica e rapidamente o CO2 ele é transformado em íon hidrogênio e bicarbonato. Aqui uma reação extremamente rápida sem necessidade de ser catalisado por alguma enzima. Ele é o grande responsável, principalmente no sangue arterial, pelo transporte de CO2, 90% no sangue arterial e 60% no sangue venoso misto, e a gente vai entender também mais para frente o porquê dessa diferença. E aí, conforme a lei da ação das massas, né, a gente tem que é a lei que fala que quando a gente tem uma alteração na concentração de algumas das substâncias de um lado da reação de equilíbrio, essa reação ela se desloca para manter a constante de equilíbrio, a gente tem que, transformando isso aqui nisso aqui, a gente tem que a concentração de H+, concentração de bicarbonato e a concentração de ácido carbônico é igual a constante de equilíbrio, né? Fazendo o rearranjo na equação e colocando o H+, em evidência, a gente tem que a concentração de H+ é igual à constante de equilíbrio vezes a concentração de ácido carbônico dividido pelo bicarbonato. Só que a gente sabe que o ácido carbônico está 96% dissociado, né? Então, a gente poderia falar, como ele está na sua grande maioria dissolvida, a gente poderia colocar essa equação como essa aqui, que a concentração de bicarbonato é igual à constante de equilíbrio da reação vezes a relação entre
a concentração de PCO2 e a concentração de bicarbonato. Aqui, se a gente for pensar, ela é a forma não logarítmica da equação de Anderson-Hasselbalch, lá dos distúrbios ácido-básicos, a interpretação fisiológica deles. Isso tudo para falar que, por conta da presença da anidrase carbônica e dessa reação ser muito rápida, grande parte do CO2 está na forma de bicarbonato, certo? Outra forma que o CO2 ele é transportado são os compostos carbamino, que são a combinação de CO2 com grupos terminais de amina, presentes em algumas proteínas do sangue, que são utilizadas como substâncias tampão. Então, um grupamento amina com carbono formando uma carbamina. E a proteína mais importante que a gente tem é a hemoglobina. No plasma, a gente tem algumas proteínas, mas que não são em quantidades suficientes para ter um peso grande no transporte de CO2. Tá? E aqui é importante que na hemoglobina o CO2 ele não se liga ao M, tá? Mas a cadeia alfa-amina das hemoglobinas. E aí, a gente vem num conceito que é importante da gente falar, que o transporte do CO2 ele é intensificado pela desoxigenação do sangue. A presença da hemoglobina reduzida na periferia, né, então a hemoglobina sem o oxigênio na periferia, ajuda no carregamento de CO2, enquanto a oxigenação lá no capilar pulmonar auxilia na descarga do CO2, e esse é o efeito Haldane, que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, tá? Ele descreve o aumento da capacidade do sangue em transportar o CO2 em condições de diminuição da saturação de hemoglobina. Quando que a gente tem a saturação de hemoglobina baixa? Na periferia, né? E na periferia eu tenho uma concentração de PCO2 alta, certo? E meu objetivo é carrear esse PCO2 para ser eliminado nos pulmões, né? Então, na periferia, a hemoglobina ela tem uma maior afinidade em formação de carbamino, e esse processo é inverso no capilar alveolar. Tá? Então, o que é o efeito Haldane? É a diferença na quantidade de dióxido de carbono transportado numa PCO2 constante, no sangue oxigenado e no desoxigenado. O Haldane é um cara maluco, que ele faz experimentos com ele mesmo, e aí ele vê o que acontece, né? E o que ele fez? Ele respirou hidrogênio e CO2, e essa curva aqui, sendo que aqui é o volume de CO2 que foi absorvido, e aqui a pressão, a PCO2. E nessa curva de baixo, ele respirou ar normal, ar atmosférico com CO2. Então, aqui, ele não tinha oxigênio. Se a gente for perceber, para uma mesma pressão, para uma mesma PCO2, a quantidade de oxigênio absorvida foi maior quando ele tinha hipoxemia. Ele tinha pouco oxigênio, né? Ele inalava pouco oxigênio, consequentemente, isso aumentava a capacidade da hemoglobina em carrear o CO2 através dos compostos carbamino. E aí ele conclui aqui que a oxigenação do sangue nos pulmões ajuda a retirar o CO2, e esse processo é inverso lá nos tecidos. De novo, esse efeito permite um melhor carregamento de CO2 produzido pelo metabolismo celular nos capilares periféricos e maior liberação de CO2 nos capilares alveolares, onde a concentração de oxigênio é maior. Tudo bem? Entendendo o efeito Haldane, a gente tem que entender também o efeito Bohr. O efeito Bohr, na verdade, é olhando o outro lado da moeda, ou seja, é a diminuição da afinidade do oxigênio pela hemoglobina na presença de pH ou do CO2. Então, o efeito Haldane é qual é a consequência para o CO2
em relação ao oxigênio e hemoglobina, e o efeito Bohr qual que é o efeito para o oxigênio no efeito do CO2 na hemoglobina. Não sei se ficou muito confuso. Então, o efeito Bohr é o que acontece com o oxigênio quando o CO2 estabiliza a molécula de hemoglobina desoxigenada, enquanto o efeito Haldane é o que acontece com o CO2 quando a molécula de hemoglobina é desoxigenada. E aí, aqui a gente tem que... As mudanças do pH são mais importantes do que a própria mudança do CO2, né? Só que as mudanças do CO2, elas vão, como consequência, alterar o pH. Então, quando a gente tem um CO2 alto, ou um pH baixo, isso acontece onde? Acontece lá na periferia. Eu tenho redução da afinidade da hemoglobina pelo CO2, pelo O2, né? E, consequentemente, a liberação de oxigênio. Então, lá na periferia, onde eu quero liberar o oxigênio, quando o CO2 se liga, forma o carbamino, a hemoglobina ela diminui a sua avidez pelo oxigênio e consegue liberar o oxigênio. O contrário acontece no CO2, no capilar alveolar, que eu tenho eliminação do CO2, consequentemente o meu pH ele aumenta, e isso faz com que a hemoglobina tenha aumento da afinidade pelo oxigênio, e aí ele pega o oxigênio, tá? E consequentemente absorve o O2. O que acontece aqui não é que ele expulsa, o CO2 expulsa o oxigênio. O pH baixo, ele impede que, após a liberação do O2, ele impede que a hemoglobina pegue outro oxigênio, certo? Não que ele libere o oxigênio, mas ele impede a formação da oxihemoglobina. E aí o Bohr, esse aqui eu não li porque estava em alemão, e eu não sei alemão. Aqui, saturação de hemoglobina, saturação de O2 da hemoglobina e a PO2. Quando a gente muda a concentração de CO2, a gente vê que para uma mesma PO2, quanto menor é o CO2, maior é a saturação da hemoglobina. Tudo bem? E aí, voltando para os compostos carbamino, a formação desses compostos não requer a hidratação do CO2. E, consequentemente, ele não precisa de anidrase carbônica. Tá? Aqui, se a gente for ver, esse processo aqui, ele é independente de anidrase carbônica. Isso vai ser importante só quando a gente tem alguma coisa que iniba a anidrase carbônica. E fizeram isso. Pegaram cachorros e fizeram a inibição da anidrase. Então, se eu inibo a anidrase carbônica, o que eu tenho? Eu tenho o aumento da minha porção livre e uma redução do meu bicarbonato, porque essa reação, como a gente falou, ela é muito demorada. E aí deram, então, a acetazolamida e a gente vê um aumento da PCO2, ou seja, um aumento da porção livre. E aí, se a gente for dividir o estoque no controle, maioria bicarbonato, né? E depois da acetazolamida, a gente tem uma minoria de bicarbonato e com uma grande parte de carbamino, mostrando que, de fato, o composto carbamino ele não precisa da anidrase carbônica para acontecer. A outra forma, a terceira forma, é a forma dissolvida, que é a forma difusível, é a forma que consegue passar pelas membranas, né? E aí, pela lei de Henry, a gente tem que a concentração de CO2 numa solução, ela é diretamente proporcional à pressão parcial de CO2 e do coeficiente de solubilidade. E o coeficiente de solubilidade, ele se altera com a temperatura e com a acidemia. E o que vai aumentar a solubilidade? Temperaturas mais baixas e acidemia. Essa forma é responsável por 8% de todo o CO2 que é transportado, só que todo o CO2 em algum momento vai estar dissociado para justamente acontecer o processo de difusão. Como a gente falou, é o único que pode atravessar rapidamente as membranas. E o ácido carbônico em si, que é, em condições fisiológicas, esse equilíbrio está
muito mais para esse lado, como a gente falou. Então, menos de 1% do CO2 é carreado na forma de ácido carbônico. E aí, como é uma reação não iônica, ela leva minutos para alcançar e usa anidrase carbônica, que em situações normais ocorre principalmente nos eritrócitos. E aí, aqui, se a gente for ver, o transporte é feito principalmente nos eritrócitos, tá? E principalmente na forma de bicarbonato, tá certo? E a gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece, por que que é diferente nas células, nas hemácias, tá? Antes disso, é importante que a gente entenda que por conta do efeito Haldane, a quantidade de CO2 carreado por bicarbonato é maior no sangue arterial. Por quê? Porque a saturação de oxigênio é maior. Consequentemente, eu tenho uma redução ou uma menor quantidade de carbamino. Já no sangue venoso, como eu tenho uma saturação menor, eu tenho uma maior capacidade de carreamento pela hemoglobina através de composto carbamino. E aí aqui a gente é uma forma gráfica de avaliar isso, que eu tenho CO2 dissolvido, CO2 como bicarbonato no plasma e nos eritrócitos, e aqui em verde eu tenho o composto carbamino, sendo que essa linha vermelha aqui é a quantidade de carbamino no sangue arterial, que é menor, e aqui o carbamino no sangue venoso, explicado pelo efeito Haldane. E por que que existem essas diferenças entre o transporte no plasma e o transporte na hemoglobina, tá? O dióxido de carbono, ele tem trânsito livre na sua forma dissolvida por processo de difusão do plasma para o eritrócito, do eritrócito para o plasma. Só que o plasma, ele tem algumas características. Primeiro, a ausência da anidrase carbônica. A gente tem anidrase carbônica nas hemoglobinas, né, e em alguns tecidos, tá? Além disso, no plasma, a gente tem baixa capacidade tampão, porque a principal proteína tampão do sangue é a hemoglobina. E a gente tem compostos carbamino insuficientes, tá certo? Isso é a justificativa por que a gente tem só 11% do CO2 carreado no plasma, tá? Então, como não tem anidrase carbônica, esse CO2 vai virar ácido carbônico muito lentamente. E, consequentemente, eu tenho pouco bicarbonato, tá? E eu tenho pouco complexo carbamino, e aí por isso que eu tenho essa quantidade pequena. E aí o CO2, então, ele vai ser difundido para os eritrócitos. Nas hemácias, eu tenho algumas características que favorecem o transporte de CO2. Primeiro, a capacidade da hemoglobina em carrear o CO2 através dos compostos carbaminos, e aí guiado pelo efeito Haldane. A presença da anidrase carbônica, que vai catalisar as reações, e aí, consequentemente, a capacidade de transformar o CO2 em bicarbonato de uma maneira rápida. Além de que a hemoglobina é uma proteína com uma capacidade de aceitar elétrons muito alta, né, e, consequentemente, uma capacidade de tampão. Isso vai fazer com que a gente tenha uma grande capacidade de transporte de CO2 nos eritrócitos, né? Então, o CO2 ele entra aqui e é hidratado pela anidrase carbônica e grande parte disso vira bicarbonato, né? Sem relação com a anidrase carbônica, mas com a capacidade da hemoglobina em transformar em carbamino e o CO2 dissolvido, né? Isso é muito bom, mas a gente tem alguns problemas, porque por conta da anidrase carbônica, eu tenho formação muito rápida de bicarbonato e H+. Isso aumenta muito a concentração disso, de H+ e de bicarbonato, e poderia, em algum momento, levar a equação para o lado oposto, né? Então, esse acúmulo de íons de hidrogênio e de bicarbonato intracelular
deslocaria rapidamente o equilíbrio para o ácido carbônico. E aí a gente tem duas soluções. A primeira é o tampão de hemoglobina. Então, esse H+, que é produzido pela hidratação do CO2 e consequente formação de H+, mais bicarbonato, esse H+, ele é tamponado pela hemoglobina. E outra coisa é o Hamburg Shift, que a gente vai falar um pouquinho dele. O que é isso? Né? É o movimento, é sacanagem falar isso nessas horas, né? O movimento dos íons cloreto do plasma para os eritrócitos, à medida que o sangue passa pela transição das pressões parciais de gás arterial e para o venoso. Vamos entender um pouquinho graficamente o que acontece. No sangue capilar periférico, o PCO2 é alto, concordam? Pelo metabolismo, eu tenho aumento do PCO2. Esse CO2, ele está dissolvido, ele se difunde para a hemácia. Aqui na hemácia, como a gente tem a anidrase carbônica, ela logo rapidamente vira ácido carbônico, e essa reação, ela é rápida para a formação de bicarbonato e H+, certo? E, consequentemente, eu tenho um aumento muito rápido da concentração de bicarbonato e de H+. Esse H+, ele é tamponado pela hemoglobina, e nas hemácias existe uma proteína de membrana que mais ou menos 25% do peso da membrana da hemoglobina é essa banda 3. Esse nome banda 3 é por conta só da eletroforese que descobriram ela, tá? E o que ela faz? Ela faz a troca, começa a aumentar muito esse gradiente de concentração de bicarbonato, sendo que a concentração intra-hemoglobina de bicarbonato é muito grande. Ele troca, esse bicarbonato vai para fora da célula, do eritrócito, e ele faz o influxo de cloro para manter a eletroneutralidade da solução. Tudo bem? O contrário também é verdadeiro, né? Então, no capilar pulmonar e arterial, o meu PCO2 ele é baixo, né? A oxihemoglobina, então lá no pulmão, a oxihemoglobina, ela perde capacidade de aceitar elétron e, consequentemente, libera o H+. Liberando o H+, por lei da ação das massas, eu tenho deslocamento do equilíbrio para a formação de H2CO3, né? E, consequentemente, eu tenho um consumo do bicarbonato. Isso faz com que o bicarbonato do plasma tenha que entrar na célula, e isso aqui libera o cloro para fora da célula para manter a eletroneutralidade. E aí, como a solução está vindo para cá, né, a equação está vindo para cá, eu tenho formação do CO2, que sai da célula e pode ir, então, para os alvéolos. Tudo bem? Então, a queda no pH citosólico desloca o equilíbrio para a formação de CO2 e água, com o auxílio da anidrase carbônica. Bom, em relação à eliminação, tá? A conversão do CO2 ligado a CO2 dissolvido provavelmente demora de 0,3 a 0,4 segundos. Essas reações que a gente falou, e vai falar um pouquinho mais para frente. O sangue, ele permanece no capilar pulmonar por 0,7 segundos no repouso e 0,5 durante o exercício. E a difusão é muito rápida, em torno de 0,01 segundo. Consequentemente, a difusão não parece ser um problema, né? Mas a eliminação talvez tenha alguma relação com a conversão do CO2 e também relacionado ao tempo que o sangue passa pelos alvéolos. Como é que acontece a eliminação? Como a gente falou, o CO2 dissolvido é a forma que o CO2 passa mais rápido entre as membranas. Então, no alvéolo, é essa forma de CO2 que sai pelos pulmões, certo? E o que acontece? Por
Por difusão, então, o CO2 sai do plasma e vai para o alvéolo. Isso desloca, também por lei da ação das massas, isso desloca as reações de equilíbrio para a formação do CO2 e consumo do bicarbonato, tá certo? E isso, então, como se fosse puxando, puxa todas as reações para a formação desse CO2. O bicarbonato, então, caindo o CO2, eu tenho consumo do bicarbonato, certo? Lembrando que aqui no plasma eu não tenho anidrase carbônica. Consequentemente, essa reação daqui para cá ela é muito demorada. Ao passo que aqui eu tenho uma reação que é catalisada, esse CO2 sai e esse bicarbonato é consumido. Isso diminui muito rapidamente a concentração de CO2 dentro do eritrócito. Consequentemente, o bicarbonato que está no plasma, ele entra no eritrócito e um cloro sai pelo Hamburg shift. E aí, então, esse bicarbonato que estava no plasma, ele entra no eritrócito para se tornar CO2 e então ser liberado. Então, mesmo o bicarbonato do plasma, ele tem que passar pelo eritrócito para ser eliminado como CO2. Tudo bem? E os compostos carbamino, também a queda do PCO2 no eritrócito faz com que haja uma liberação do CO2 nessa reação, né? Lembrar que esse H+ aqui dessa reação e esse H+ dessa reação, ele é liberado pela hemoglobina que está sem o oxigênio, né? E aí a desoxihemoglobina, ela perde a capacidade de tampão e libera o hidrogênio para possibilitar essas reações. E aí a ligação simultânea de oxigênio facilita a liberação de CO2 ligado à hemoglobina pelo efeito Haldane. Aí, como a gente está falando de eliminação, a gente tem que falar um pouquinho de difusão, que é a forma como o CO2 passa do sangue para os alvéolos. A difusão ela é determinada pelas leis físicas que descrevem a difusão dos gases, que é a lei de Fick e a lei de Graham, pelo tempo de trânsito capilar, tá? E pelas constantes de equilíbrio e velocidade de reação das ligações. A primeira lei de Fick diz que fala da taxa de difusão de um gás através de uma membrana, depende diretamente proporcional à constante ou coeficiente de difusão do gás, ou seja, quanto maior for a capacidade de difusão, obviamente a difusão é mais rápida, depende da área para troca gasosa, certo? E depende do gradiente transmembrana. Se eu tenho um gradiente de 10, a difusão é mais rápida que um gradiente de 5. E inversamente proporcional à espessura da membrana, tá? Então a gente tem aqui a fórmula, que vocês vão encontrar de várias formas de escrever, mas é basicamente, obviamente, é o mesmo conceito, tá? E a lei de Graham, que a taxa de difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. Ou seja, quanto mais denso for o gás, mais lenta é a difusão. Aqui a gente tem um esquema, né, de que, da primeira lei de Fick, então, ela é dependente, a difusão é maior, quanto maior for a área, quanto maior for o gradiente, quanto maior for o coeficiente de solubilidade, né? E o coeficiente de solubilidade tem relação com a massa molar, ou seja, com o tamanho da molécula, e inversamente proporcional à espessura da membrana. E aí, só falando rapidamente de cada um dos componentes da lei de Fick, o coeficiente de difusão ele vai depender do tamanho da molécula, da temperatura, lembrar que em altas temperaturas as moléculas elas se movimentam mais rapidamente e, consequentemente, elas passam a membrana semipermeável mais rapidamente. Vai depender da viscosidade do fluido e da densidade do gás. A área da superfície de troca vai depender da idade de doenças, por exemplo, o enfisema, do grau de recrutamento alveolar e do grau de recrutamento capilar pulmonar. O gradiente de pressão vai depender da pressão parcial na mistura do gás, da pressão parcial na mistura do sangue, da concentração de hemoglobina e da afinidade de hemoglobina
pelo oxigênio e o CO2. E para esse CO2 ser eliminado, esse CO2 tem que chegar aos alvéolos, né? E como que a gente calcula isso? Como que a gente vê isso? A gente vê a diferença entre o que chega de CO2 e o que sai de CO2, e esse gap é o quanto de CO2 que de fato saiu nos alvéolos, vezes o débito cardíaco, tá? Então, isso é a quantidade que chegou de CO2 à superfície de troca efetivamente. E a quantidade de CO2 expirado e, consequentemente, a quantidade de CO2 eliminado é proporcional à pressão parcial de CO2 no capilar pulmonar e a ventilação alveolar. Mas aqui a ventilação alveolar não é simplesmente volume minuto, mas é a fração de ventilação minuto que realmente atinge os alvéolos perfundidos, né? E o K é um fator de conversão de pressão para volume. E aí, como a gente está falando de ventilação alveolar, falar brevemente dos efeitos da hipercapnia na ventilação alveolar. De novo, veio o mesmo cara, o Haldane lá, só que agora ele foi um pouco mais audacioso e respirou um ar com 18,6% de CO2. E aí foi ver o que acontecia com ele e com um amigo dele. E aí ele viu que eles começaram em 15 segundos tinha hiperpneia, depois foi para a frequência respiratória de 36, muito hiperpneico, aí começou a ficar vermelho, depois azul, e aí pararam. Esse aqui começou a ficar muito estressado, né, muito, muito mal, começou a ter confusão mental, e aí acharam melhor parar. E mesmo depois de tudo isso, eles se sentiram ainda com a cabeça meio leve, um pouco estranho depois desse experimento, né? Então, quando aumenta a PCO2, aumentou o volume minuto, através da taquipneia, né? Não contente, ele foi lá e fez um pletismógrafo que ele ficava dentro, e aí ficava até o pescoço. Esse pletismógrafo, ele avaliava a alteração do volume minuto, e aí colocavam uma caixa na cabeça da pessoa, na qual eles canalizaram uma mistura de gás com concentrações cada vez maiores de CO2. E aí percebam que é ele o próprio, né, que estava aqui. E aí, quanto maior era a porcentagem de CO2 inspirado, maior era a ventilação alveolar. Tá certo? Aí não era mais o Haldane, mas tentou comparar. Bom, será que isso tem alguma outra relação envolvida? E aí compararam pessoas ventilando 8 horas num ambiente com CO2 e pessoas ventilando em 8 horas com ar ambiente, e eles viram que o volume minuto aumentou consideravelmente nos pacientes, nas pessoas que ventilaram o ar ambiente com CO2, tá certo? E aí eles tentaram avaliar a velocidade dessa alteração. Quanto tempo demorou para aumentar o volume minuto? E eles perceberam que isso aconteceu muito rapidamente e depois entrou como um platô aqui, e aí esse aumento do volume minuto não era tão... ele não teve um aumento progressivo, tá? E aí eles concluíram que existia um primeiro componente rápido inicial, que ocorria entre 8 a 26 segundos do aumento da ventilação com CO2 e contribuiu por 12 a 30% da resposta de ventilação minuto, e aí eles atribuíram isso ao efeito da hipercapnia nos corpos carotídeos. Eles falaram também que tinha um componente rápido tardio, que ocorreu depois de 65 a 3 minutos, 65 segundos a 3 minutos, e contribuiu com 70 a 88% da resposta total, ou seja, a resposta mais importante, e eles atribuíram isso ao efeito da hipercapnia nos quimioreceptores centrais. E um terceiro componente lento, que acontecia ao longo de horas, mas com uma responsabilidade aí do total muito baixa, e eles não têm noção do que e o porquê que isso acontecia.
E aí, se a gente for ver de fato, a alteração do PCO2 em relação ao volume minuto, tem quanto maior o PCO2, tem uma relação quase que linear e muito angulada do aumento do volume minuto com o aumento da PCO2. Né? Só que a gente sabe que, na verdade, nos quimioreceptores centrais, isso não é o PCO2 de fato que rege a ventilação alveolar, né? Ou centro respiratório. E provavelmente esse conceito que a gente tem veio desse estudo, que eles pegaram gatos anestesiados, abriram a cabeça deles e foram injetando no quarto ventrículo, no espaço subaracnoide, substâncias para ver o que acontecia com o volume minuto. Quando eles deixavam um PCO2 fixo e alteravam o pH para mais ácido, olha o que acontecia com o volume minuto. A gente tinha aumento da frequência respiratória e aumento do volume corrente. Ao passo que, se eles deixavam o pH fixo e a PCO2 alterada, nada acontecia. Então, o controle central da ventilação é mais relacionado ao pH e não ao PCO2. Colocando tudo isso numa tabela, né, a gente tem, então, que os corpos carotídeos, eles são estimulados pela PO2, pelo PCO2, pelo pH e temperatura e glicose. Os corpos aórticos, pelo PO2, por alteração no DO2 e pela PCO2. E os quimioreceptores centrais, pelo pH, tá? E tem também os mecanorreceptores brônquicos e teciduais pulmonares. Existe uma quantidade pequena de CO2 que é eliminado pela pele, né? Também usaram pletismógrafo aqui, e de uma maneira geral, os homens, eles tiveram uma tendência de eliminar mais pela pele, e quando dava atropina, essa eliminação reduzia, mas é uma quantidade irrisória só por curiosidade. Tá? Fatores que influenciam a tensão de CO2. Eu troquei aqui sem querer, viu? Depois a gente vai falar de estoques. Quanto maior a atividade metabólica celular, maior a PCO2. Bom, então, quer dizer que a minha produção de PCO2, ela é diferente nos diferentes tecidos, porque o metabolismo e a perfusão nos diferentes tecidos é diferente, né? Além disso, existe uma mudança e alteração da PCO2 alveolar no ciclo respiratório. Quando a gente está expirando, esse ar sai, isso aumenta a concentração de PCO2 no alvéolo, e quando a gente está inspirando, esse CO2 ele é diluído com o gás inspirado e a PCO2 alveolar diminui. E acontece isso aqui. Então, no ciclo, tremor essencial aqui, no ciclo ventilatório, a gente tem que a PCO2 alveolar, ela tem essa variabilidade. Né? Além disso, o sangue que sai dos capilares pulmonares, eles têm uma PCO2 muito próxima do gás alveolar. E, consequentemente, o PCO2 capilar também sofre pequenas diferenças no ciclo respiratório. Tá? Além dessa variação em relação ao tempo do ciclo respiratório, a PCO2 é inversamente relacionada à relação ventilação-perfusão. Ou seja, eu tenho maior concentração de CO2 no capilar pós-áreas de shunt e menores concentrações de CO2 pós-capilar em áreas de espaço morto. Isso é meio óbvio, né? Se eu tenho uma região que está sendo ventilada e pouco perfundida, o pouco que perfunde perde mais CO2. E aí, então, a gente tem que a PCO2 arterial, ela é a média do PCO2 do sangue das diferentes partes do pulmão, certo?
E a amostra coletada durante vários segundos vai fazer uma média na variação cíclica respiratória. Então, talvez, naqueles pacientes com PCO2 limítrofes, a coleta da gasometria deveria respeitar também a variação da ventilação. E aqui mostrando graficamente isso, né? Nas áreas que a gente tem um VQ maior, ou seja, áreas de espaço morto, eu tenho PCO2 menores do que em áreas de shunt, que eu tenho PCO2 maior, e a PCO2 vai ser uma média ponderada dessas áreas pulmonares. Em relação ao CO2 alveolar, se a gente admite que a PCO2 alveolar inspirada é zero, a gente tem que aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que a concentração alveolar é igual à produção de CO2 dividido pela ventilação alveolar. Incluindo a PCO2 inspirada, a gente tem a equação completa, né? Que a PCO2 alveolar ela é igual à pressão barométrica vezes a quantidade inspirada mais a produção dividido pela ventilação alveolar. E aí, colocando isso graficamente, a gente tem a pressão alveolar ela é fixa, a pressão externa é fixa. Se a gente tem uma alteração no CO2 inspirado, para uma mesma PCO2, a gente tem alteração da ventilação alveolar para manter esse mesmo PCO2, tá? Se a gente tiver um aumento aqui da formação, da produção de CO2, também, para uma mesma PO2 alveolar, a gente tem um aumento, a gente tem que ter um aumento da ventilação alveolar, ou vice-versa, dependendo de onde você for pegar aqui para interpretar. E a ventilação alveolar fazendo essas alterações no mesmo... Então, se eu pegar na mesma linha, quanto menor a ventilação alveolar, maior vai ser o meu PCO2 alveolar, obviamente. E aí, o que interfere na PCO2 arterial? Primeiro, a ventilação alveolar, que é principalmente influenciada pelo volume corrente e pela frequência respiratória, e menos pelo espaço morto. E a ventilação alveolar altera a PCO2 alveolar, que também é alterado pela produção de CO2 e pela concentração inspirada de CO2, e essa PCO2 alveolar junto com áreas de shunt e áreas de espaço morto interferem na PCO2 arterial. É bastante complexo, né? Bastante coisa. Ainda, no repouso, a eliminação do dióxido de carbono e não a produção que influencia diretamente a PCO2 alveolar. Por quê? Porque a produção ela é fixa, né? Ela é fixa ou quase fixa no repouso. E aí a gente tem, então, como a gente falou, que o que vai alterar vai ser a ventilação alveolar, e a ventilação alveolar, de fato, que tem que troca gás, né? Numa pessoa saudável, a PCO2 expiratória final, ela é próxima ao gás alveolar. Ou seja, o quanto eu elimino tem uma relação direta com a quantidade de CO2 nos alvéolos. Se eu tenho um aumento do espaço morto, isso aumenta a contribuição do gás livre para o gás expiratório final. Vamos tentar ver isso aqui de uma maneira gráfica. Aqui é o alvéolo bem perfundido e bem ventilado. Aqui é um alvéolo que tem espaço morto, ou seja, ele é ventilado, mas ele não é perfundido. Aqui a gente tem o espaço morto anatômico. E aqui é o PCO2 expirado final. Percebam que quando eu tenho, se esse alvéolo fosse perfundido, grande parte do meu PCO2 expirado final seria dos meus alvéolos bem perfundidos e bem ventilados. Ao passo que eu tenho uma região de espaço morto,
esse CO2 que não é trocado, né, ou melhor, esse gás que não recebe CO2, quando ele é expirado, ele dissolve essa quantidade de CO2 e, consequentemente, o meu PCO2 expirado final vai ser menor do que, de fato, nos alvéolos que fazem troca alveolar. Tá? Isso vai, se a gente pegar o gap do PCO2 aqui, menos o ETCO2, e essa diferença for muito grande, quanto maior essa diferença, consequentemente, eu infiro que maior é o espaço morto alveolar que eu tenho. Bom, vamos lá. Para os estoques, a gente está indo para o fim. A gente tem como estoque, o CO2 fica como gás, em soluções e em combinações químicas, tá certo? É uma quantidade muito grande de CO2 que a gente tem. A gente tem 120 litros, aproximadamente 1,8 litros por quilo. Só que grande parte disso não é utilizado nas reações de equilíbrio. 120 litros estão nos tecidos, 2,7 no sangue e 0,2 no pulmão. Aí tiveram uns malucos que fizeram um monte de estudo com osso de rato, queimaram, deixaram o osso esquentando, colocavam o osso no ácido, e para ver quanto de CO2 tinha, eu não coloquei aqui porque ia estender demais a aula. Mas eles chegaram na seguinte conclusão, que 1,6 litros por quilo não está prontamente acessível. Isso está na matriz óssea ou dissolvida no citosol dos tecidos. O que a gente tem são 9 litros como reação lenta de equilíbrio, principalmente de estoque ósseo e estoque tecidual, e 3 litros com reação rápida, em tecidos, no sangue e nos pulmões. Esse restante de 3 litros é o responsável pelas trocas gasosas e pelos efeitos tampões nos desequilíbrios ácidos básicos. Tá? E aí, desses 3 litros, a gente tem uma grande parte em bicarbonato, outra parte em CO2 e outra parte em carbamino e outra parte nos alvéolos, obviamente. Então, onde que é estocado e como é estocado? Nos pulmões, a gente tem estoque de CO2 e bicarbonato. No sangue, como bicarbonato, CO2 e carbamino, como a gente falou. Nos ossos, como carbamato e bicarbonato. E nos músculos, como CO2, bicarbonato e carbamino. Para entender um pouquinho dos estoques, a gente tem um modelo hidráulico para avaliar, e aí aqui entendendo esse modelo como aqui o CO2 produzido metabolicamente, esse compartimento tecidual, aqui uma resistência à perfusão, aqui o compartimento pulmonar, aqui uma resistência à ventilação e aqui o CO2 expirado. O volume de fluido nos tanques é relacionado à quantidade estocada nos tecidos. O nível, ou seja, a altura dos fluidos, é relacionado às pressões parciais nos tecidos. A resistência de perfusão é a circulação, ou seja, a perfusão dos tecidos e dos tecidos para o pulmão. E a resistência ventilatória é a resistência entre o pulmão e a atmosfera, ou seja, ventilação alveolar. Aqui no ar, que a gente tem esse nível e esse nível, é o equilíbrio normal. Se a gente fizer um aumento da resistência ventilatória, ou seja, diminuir a ventilação alveolar, o que eu vou ter? Eu vou ter um aumento dos estoques e das pressões parciais, tanto no compartimento pulmonar, como no compartimento tecidual. Por outro lado, se eu continuo com a ventilação normal, mas reduzo o débito cardíaco e, consequentemente, eu aumento a resistência de perfusão, no meu compartimento pulmonar, a quantidade de CO2 vai estar mantida. E no compartimento tecidual, ele vai estar aumentado. Tudo bem? E aí, as alterações nos estoques, elas são equilibradas por diversos sistemas. No sistema ventilatório, a gente tem um ajuste rápido no nível total do CO2 no corpo. O sistema circulatório também tem um ajuste rápido da distribuição do CO2 no corpo. Tá?
E o sistema renal é um ajuste lento, né, através da eliminação ou reabsorção do bicarbonato nos rins. Só que esse modelo hidráulico inicial, ele dá uma boa ideia, mas lembrando que a gente tem diferentes tecidos, e os tecidos eles têm metabolizações diferentes e perfusões diferentes, faz mais sentido que a gente tenha, então, um modelo multicompartimental, para a gente entender um pouquinho mais. E aí, a capacidade de um compartimento em estocar o CO2 depende da curva de dissociação do CO2 e do volume do compartimento. Então, por exemplo, eu não posso colocar músculo junto com, por exemplo, rim, né? O débito cardíaco, a perfusão é diferente, a quantidade, o tamanho, a capacidade de estoque é maior, né? E o nível de perfusão determina a sua possibilidade ou a resistência em transferir e eliminar o CO2. Nesse modelo multicompartimental inicial, eles colocaram 4 compartimentos: o coração, o cérebro, o músculo e todos os outros tecidos. E ele falava que o compartimento era o próprio tecido e o sangue venoso associado a ele. A eliminação dos estoques entre esses tecidos e o compartimento arterial, e aí o compartimento arterial é entendido como a capacidade residual funcional e o volume arterial, depende do débito cardíaco e a distribuição para cada compartimento. E aí, imaginando que o componente arterial é o PCO2 que está ali pronto para ser utilizado, ele tem uma constante de tempo pequena. E, consequentemente, ele chega a um equilíbrio rapidamente depois das mudanças no estoque do CO2. No músculo, tem um grande volume, mas a perfusão não é tão alta. É 22% do débito cardíaco. Consequentemente, ele tem um constante de tempo muito grande e estabelece um equilíbrio lentamente. Os ossos e a gordura, apesar de ter uma capacidade muito grande de estoque, eles têm uma perfusão muito baixa e, consequentemente, eles participam pouco das alterações do equilíbrio. Então, uma constante de tempo muito grande e, consequentemente, o equilíbrio é muito lento e, por isso, eles nem incluíram os ossos nesse primeiro modelo multicompartimental. Então, aqui, o tamanho de cada quadrado ou retângulo aqui relaciona a quantidade e a capacidade de estocar CO2 e a comunicação entre eles é a perfusão de cada um dos tecidos, tá? Então, por exemplo, o músculo, ele tem muita quantidade de CO2 estocado, mas de uma maneira relativa, ele tem relativamente a mesma quantidade de capacidade de estabelecer o equilíbrio que, por exemplo, aqui pelo débito cardíaco do cérebro, tá? E aí o NUNS, que é o livro de fisiologia respiratória, ele coloca os dois juntos, tá? O modelo hidráulico com o modelo multicompartimental. Então, se a gente for pegar aquele primeiro modelo hidráulico que a gente viu com o modelo multicompartimental, a gente consegue colocar isso nesse modelo. O controlador aqui são os quimioreceptores centrais. O compartimento rápido, que é esse aqui, ele é composto pelo sangue, pelo cérebro, pelos rins e outros tecidos bem perfundidos. Aqui, o médio é o músculo esquelético e outros tecidos com fluxo sanguíneo moderado. E aqui o compartimento lento, osso e gordura. Quando eu tenho hiperventilação, ou seja, eu aumento a saída aqui, o compartimento rápido ele vai cair mais rapidamente. A taxa de diminuição do PCO2 vai depender principalmente da ventilação e da capacidade desses estoques e, consequentemente, também da perfusão desses estoques. E a hipoventilação, a taxa do aumento do PCO2 vai ser limitada pela produção metabólica. E aí, a depender do metabolismo de cada um desses compartimentos.
Para avaliar se de fato tinha se esse equilíbrio ele era rápido ou demorado, fizeram outro estudo bastante interessante, colocaram marinheiros lá da Escola Naval Americana dentro de um submarino, e eles ficaram 9 dias respirando ar normal, aí ficaram 42 dias respirando 1,5% de CO2, e depois 9 dias de novo com respiração atmosférica. Falam que eles estavam cientes disso. E aí, o que eles viram? Né? Que a ventilação minuto subiu nos primeiros 42 dias, ela continuou alta nesses 9 dias seguintes, e a excreção renal começou a ter efeito a partir do 20º dia. E aqui, se a gente colocar o período controle de 9 dias e compara com os 9 dias de recuperação, teve um aumento significativamente maior da quantidade de volume minuto. E também da excreção de CO2. Ou seja, esse equilíbrio, de fato, ele tem um equilíbrio rápido, e o que acontece foi que os compartimentos médios e lentos foram tendo, provavelmente, né, foram tendo papel aí em estabelecer o equilíbrio nesses casos. Né? Uma outra coisa que é importante a gente falar é que a variação do CO2 é diferente na hiperventilação e na hipoventilação. Aqui, em rosa, a gente tem um aumento da ventilação. Tá? A gente aumenta a ventilação de 3 para 14. Isso faz com que haja uma queda abrupta e muito importante da PCO2. Tá? Ao passo que, o contrário, pegar uma ventilação que está a 14 e reduzir para 3, o aumento ele é muito mais progressivo. Por quê? Porque isso aqui a ventilação alveolar, é a eliminação rápida do CO2, e quando eu tenho uma eliminação mais lenta, o aumento vai ser proporcional à produção. Inclusive, e a produção no estado estacionário ela é fixa, né? Fixa ou muito constante, se eu tenho todo o CO2 produzido retido, ou seja, em situação de apneia, a taxa de aumento de PCO2 é de 3 a 6 milímetros de mercúrio por minuto. Tá? Então, PCO2 muda muito mais rapidamente na hiperventilação do que na hipoventilação. Tá? Porque na hipoventilação é dependente da produção de CO2. E o débito cardíaco e o CO2? Falando rapidamente. Indivíduo normal e flutuações normais do débito cardíaco, isso não muda muito. O que vai mudar é quando você tem uma queda muito grande do débito cardíaco. Tá? Quando cai muito o débito cardíaco, por exemplo, numa parada cardíaca ou no choque, aí sim eu tenho uma PCO2 alveolar também reduzida. Por quê? Porque existe um aumento do espaço morto alveolar difuso, né? E aí eles viram isso pegando pacientes que foram submetidos à cirurgia de correção de aorta abdominal e avaliaram com os Swan-Ganz, quando tinha uma redução do índice cardíaco, tinha consequentemente uma redução do ETCO2, e isso era quase que uma alteração linear. E por fim, eu não vou me ater muito a isso, ao equilíbrio ácido-base, que a gente já fritou todos os neurônios possíveis, né? Mas o pulmão ele excreta mais de 10 mil mEq de CO2 por dia, em comparação com a excreção de 100 mEq de ácidos fixos pelo rim. Então, a ventilação ela tem um grande controle sobre o equilíbrio ácido-básico. E aí, o pH resultante dessa alteração da ventilação, ele está relacionado aí com a equação de Anderson-Hasselbalch. E aí a gente tem aqui a gente percebe a alteração do pH nas diferentes PCO2, né? E também a quantidade de bicarbonato, e aqui as respostas compensatórias esperadas, aqui pensando no mecanismo fisiológico de interpretação do equilíbrio ácido básico. Aí, o Stewart, ele fala
para a gente de que as variáveis independentes de alteração do equilíbrio ácido básico são o PCO2, Strong Ion Difference e o ATOT. E o PCO2, ele tem alterações pela perfusão e ventilação nos pulmões e também pela perfusão, pelo metabolismo e transporte do CO2 nos tecidos, tá? Como a gente falou, né? E isso vai interferir, a quantidade de PCO2 vai interferir em todas as variáveis dependentes, dentre elas o H+, e o bicarbonato, né? Entendendo que o bicarbonato é a forma como o CO2 é transportado, a gente consegue entender o porquê que aqui é considerado o bicarbonato como uma variável dependente, né? E aí ele fala que, falar que é respiratório significa apenas uma alteração do PCO2 e com um CID constante, né? E aí, se a gente for ver, aqui, quanto mais ácido, né, quando o CID está menor, maior vai ser a quantidade de H+, para uma mesma PCO2. Então, por exemplo, numa PCO2 de 30, se eu tenho um CID de 30, obviamente eu vou ter um H+, a concentração de H+, maior do que se eu tiver um CID de 40. E aí, se a gente colocar as alterações de PCO2 com CID e ATOT fixo, a gente vê que, alterando a PCO2, a gente tem alteração de todas aquelas variáveis dependentes, né? Então, o PCO2, ele é uma variável independente do equilíbrio ácido básico, né? Se eu tenho uma variação do PCO2, eu tenho, consequentemente, variação do H+, e tenho variação aqui do bicarbonato. Bom, a gente falou de tudo isso, peço desculpas aí, é muita coisa, e eu até passei da hora, peço desculpas, teria muita coisa mais para falar, e até fica a dica ou o conselho de, se alguém quiser fazer uma revisão disso aí, é difícil. Obrigado. Só um pouquinho confuso agora no final, acho que qual que é mais lento? Na hipoventilação? Aqui, Paula, a gente tem... lembrar que o PCO2, lembra daquele conceito inicial, ele depende, a concentração de CO2, ela depende da formação de CO2 e da ventilação alveolar. Se eu tenho uma hiperventilação, eu tenho um aumento da ventilação alveolar e, consequentemente, a concentração de CO2 cai. Beleza. E o inverso, se eu tenho uma redução da ventilação alveolar, o que vai aumentar a minha PCO2 é a produção. E a produção, ela é lenta. Isso. Por isso que quando eu tenho uma hipoventilação, esse aumento ele é mais lento do que essa queda abrupta. Você está falando assim, que a gente vê às vezes que sempre nos dá dúvida na UTI, por exemplo, aconteceu 2 vezes até na semana passada. O paciente que a gente acha que está começando a acordar, aí, por exemplo, faz uma outra ventilação, da sedação, aí a física vai lá e põe suporte e acaba não te avisando, assim. E aí ele ainda está, sei lá, por exemplo, com sedativo circulando, de repente eu olhei para o paciente, nesse caso, ele estava com frequência respiratória de 3, 4, o ventilador não estava bem, assim, para alarmar e a concentração do mercado de apneia. E aí o paciente começou a ficar um pouco potente. Eu não sabia há quanto tempo ele estava nessa situação. Aí minha dúvida é, assim, quanto tempo levaria, não sei se você vai saber disso, para essa hipopneia
né, começar a gerar realmente um aumento do PCO2, ao ponto de alterar o meu pH e a causa do meu choque ser essa acidose, entendeu? Entendi. Então, eu não sei dizer se isso, porque agora você me mostrou que pelo menos é um pouco mais lento do que o que a gente vê no oculto. Isso. Assim, eu não sei nos estados, por exemplo, o quanto que esse paciente estava catabólico, porque a produção ela tem a ver com a quantidade da perfusão e a metabolização. Se o paciente está no estado catabólico, isso vai ser mais rápido, né? Mas agora, por exemplo, um paciente que o anestesista vai entubar, bloqueia, vai tomar o café, lê a revista, ele volta e provavelmente o PCO2 dele não vai estar tão... Mas aí vai ser mais rápido para aumentar o meu PCO2, mas e o tempo que isso leva para alterar o pH, entendeu? Eu não sei, professor. Não, assim, eu não sei, eu sei. Acordado e você deixou. Que ela atinja maior que 45, né, em 10 minutos. Vai dar mais ou menos de 2 a 5 milímetros de mercúrio por minuto. Então, assim, o dente que ele está hipoventilando, não em apneia total, assim, deve demorar um tempo razoável ali para chegar nisso. Isso é até uma pegadinha para a gente, né? Porque é isso que a gente faz, de mexe no ventilador, vamos dar uma volta, e às vezes esquece do dente. Daqui uns 10, 15, 20 minutos que a gente vai ver o estrago, né? E assim, que dica indireta que esse dente vai tirar para ele estar retendo CO2? Taquicardia, hipertensão, fazer sudorese. Para não ter nada, a gente fica até vermelhinho. Em relação às formas de modular a produção de CO2 no cara que está com uma hipercapnia já meio refratária, né? O que eu posso fazer? Tipo, dieta vai influenciar para produzir com certeza? O que tem, Júlio? Olha, dieta, assim, a gente já pode falar que com certeza. É aquela coisa. Por que o doente ele começa a hiperproduzir CO2 com a dieta? Frequentemente, porque quando ele cai na faixa do overfeeding, né? Onde, assim, alguém que não é doente, ele depende disso da lipogênese. Então, você começa a fazer lipogênese, para cada mol de glicose que você vai guardar como gordura, aí vão aí de 7 até 9 milimoles de CO2, bastante CO2. No doente, no cara que tem uma doença, cair no overfeed nunca é bom, né? Só que na síndrome de Society de Box, no órgão instalado, no contrário do que a gente pensa, às vezes a gente precisa de muito menos do que a gente está dando para ele. Mas assim, isso não quer dizer que necessariamente ele vai ter hiperprodução de CO2. Não, de jeito nenhum quer dizer isso. Mas independente que você vai simplesmente dar um monte de glicose para ele, vai fazer hiperglicemia e acabou. Vai ficar por aí. Agora, o que determina uma coisa ou outra, quanto eles têm de metabolismo, entre aspas, recrutado, ninguém sabe. Né? O que você faria mais num paciente refratário? Tipo, da modificação atípica, você já está pensando em colocar TGI? Tem mais alguma bruxaria que dá para... Olha, controle de temperatura é uma das coisas, né? O próprio bloqueio neuromuscular, dependendo do doente. E só lembra que TGI também não é garantia de nada.
Qual que é a premissa para o TGI funcionar? A hipercapnia, tudo bem, mas assim, não. A hipercapnia dos doentes ela tem que ser baseada no Então, são mortos, né? exatamente. Você pega um doente com Covid, já está com 20 litros por minuto de vômito 40 minutos. Aí, com isso, ele já está fazendo ali seus 80 de CO2. Vocês imaginam que o TGI vai ser nem puxeiro desse doente? Depois entender o controle do volume, né? Exatamente. O ataque ao gás suplente. É uma técnica que você... Então, todo mundo sabe o que é? Bom, a aula de senhor Gabriel, explica você. Cara, professor, eu nunca vi fazendo, assim, mas é você colocar um catéter no tubo do paciente e fazer um fluxo de gás para aumentar o volume minuto ali para lavar o CO2 intraalveolar, entendeu? Você coloca dentro do tubo, você dá um fluxo contínuo, geralmente é o quê? 6 litros? Tipo isso. Eu estava pensando em fazer o desenho, professor, mas aí... Eu vim pegar a caneta para você. O princípio dele é o seguinte. É que assim, o TGI o cateter do fluxo, ele parece muito mais um swivel. Vamos aqui com o swivel. Vamos começar no swivel. O que é o swivel? Gente que está lá com a sua máscara de invasiva. Pô, invasiva é o circuito duplo. Para que serve o circuito duplo? Tem alguma que vem da válvula respiratória, passa no Y, entra por frente, outra vai para a válvula exalatória. Por que serve isso? Porque às vezes ficar reinalando são dois. Então, você pega um dente com circuito único. Aqui, isso vai aqui para a máscara dele. Por onde que vai o sol desse utilizado? Algumas máscaras têm vários fluxos. Por que servem esses fluxos? A saída do CO2 fica lá e o ventilador mantém o fluxo basal, lavando o CO2 nesse espaço. Tem algumas, isso que são esses dois que chamam circuitos. Tem alguns circuitos que você não tem, máscaras que tem muito difícil, só que você tem um furo lateral aqui na conexão que fica ventando em cima do peito do doente. Vocês ficam acomodados com isso? Não? O negócio ventando, pelado ali. Olha, não, fui lascado. Da teta botando uma gagueira aí. O HMI, na verdade, ele, agora na era Covid, a ideia era diminuir a aerosolização que está saindo do dente. Assim, o ideal dele é ficar acima do círculo. Para que serve isso? Todos os CO2 que você exala para cá, enquanto o dente está respirando, o ventilador está empurrando aqui para fora. Certo? Então, se você colocar, por exemplo, qualquer nebulização, um nebulizador no doente, a ideia é colocar de fósforo, eu descobri o Guilherme que tinha. Mas a pergunta da gente, são perguntas da TG. Mas o que é o TG? Então, assim, o cateter de alto fluxo me lembra muito mais o swivel do que o TG propriamente dito. O TG é o seguinte, a traqueia do doente. Então, a traqueia dele está aqui. Não está aqui a palavra traqueia. Assim, se você está ventilando o doente com 3 ml por quilo, tá? Quanto que é o espaço motor anatômico do total do volume corrente fisiologicamente dizendo, quando o estudante está falando corrente fisiologicamente? 25%, não é isso? Então, eu só estou com 3 ml por quilo, que teoricamente abaixo, talvez entre próximos 40 e 50% do volume corrente do estudante. O que acontece? Todo ar
que vem lá dos sacos nodulares, que vai em boa parte ficar estagnado por aqui. É isso. Aí quando vem o próximo ciclo, ele vai pegar esse saco que está estagnado, rico em CO2, e vai lá para dentro. É isso. O que o TGI faz? Coloca dentro da cama traqueia, que vem até a bifurcação da traqueia, colocar BGI não faz diferença, colocar proximal a traqueia faz um pouco de diferença, não é muito. Você pode colocar fluxo de 2, 4, 5, 6, até 8, 10 litros por minuto, 12 litros por minuto, depende do tamanho. O que esse fluxo vai fazer? Quando a gente está expirando, aquele monte de gás que fica no CO2 que fica aqui, ele vai ser substituído pelo fluxo do PGI. Concorda? Aí quando ele for inspirar, esse gás que estava cheio de CO2, só que saiu vai estar cheio de oxigênio. Então, por que ele serve? Para a gente ficar hipoventilando, você transformar o espaço morto anatômico dele em uma fonte de gases. Não é só isso. Você pega. Fez sentido para todo mundo isso? Agora tem outra coisa. Você pega essa cânula que está aqui na traqueia do doente e vira a ponta para cima, ela perde mais ou menos 30% da eficácia dela. Faz sentido isso, Pedro? Não é para melhorar isso? E por que perde essa eficácia? Foi um estudo de uma rede. Tá certo. Talvez você perca uma área de limpeza de aspas e outra coisa. Esse estruturamento que tira para frente, provavelmente é recrutamento avalado, os dedos que pensam recrutados, é claro. E talvez isso diminui o passo morto também, fisiológico. Bom, perguntas para o Gabriel, gente. Sim. É um olhando isso. Não é o mesmo, assim. Isso. Tampões, uma toda bem. Poderia levar isso mais em consideração na hora de cálculo de plágio, os meios vão acabar entrando na via final, e acaba se pensando. Eu acho que a Catê vai falar isso no coisa dela, mas o tampão acaba entrando no ATOT na interpretação eletrofisiológica, físico-química, né, professor? É que os tampões aí, albumina, fosfato, hemoglobina, acaba... tem alguns que não são medidos, e aí entra no... É isso, né? É no ATOT. Então, entraria aí nessa avaliação que foge que na avaliação fisiológica entraria ali no onion gap, por exemplo, a própria albumina, etc. Pessoal, para você faz mais sentido aquela frase que fala assim, tipo, cansar, né? A gente falando, a gente deve demorar talvez o determinado possa piorar a acidose, continuar pelo acho que isso daí, principalmente levando em consideração aquela primeira concentração de CO2 é
é proporcional à produção de CO2 dividido pela ventilação alveolar. Se a minha ventilação alveolar não, se eu não consigo aumentar minha ventilação alveolar, consequentemente eu aumentei a produção de CO2 por dano de carbonato, eu vou aumentar a concentração de CO2. Não sei se esse raciocínio está... E esse CO2 acaba substituindo os tecidos e isso causaria mas os que estão atingidos pegando o celular que caem então eu acho que caem que talvez o celular no sentido de carbonato. Eu vou também que Eu queria colocar o... Tem um estudo francês, o nome dele é Mathieu. Posso? Não, isso aí. Eu vou parar de gravar.